Olá, olá, frequentadores da Central, como é que vocês vão? Vão bem? Está chegando agora, nessa próxima segunda-feira, dia 16, a nova novela das 6, A Nobreza do Amor. E chegou a hora da gente falar aqui um pouco, contar a história da novela, algumas curiosidades e dizer o porquê que essa novela nova que está chegando aí, do mesmo trio de Amor Perfeito, Duca Rachid, Elis Lopes Jr. e Júlio Fischer, vai ser tão importante, é um grande marco para a nossa teledramaturgia brasileira. Eu sou Pedro Tenório e esta é a Central do Entretenimento. E antes de prosseguir, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de toda a cobertura sobre novelas e também sobre filmes, séries, música. E vão comentando aqui embaixo qual a expectativa de vocês para essa estreia de A Nobreza do Amor. Marca o seu like e compartilha esse vídeo. Mas o vídeo não acabou não, tá, gente? Vai começando agora. Bom. Bom, antes de mais nada, é bom a gente falar aqui uma coisa sobre essa novela, sobre A Nobreza do Amor. Por que ela vai ser tão importante e acaba tendo esse impacto maior? Porque, gente, ela vai ser uma novela que pela primeira vez a gente vai ter uma melhor representação da relação Brasil-África, que acaba sendo a proposta da novela. Ah, agora eu entendi! Entendeu? Então, assim, o primeiro que a novela, gente, ela... Muita gente, de início, pode até achar, nossa, parece Cordel Encantado. Não, mas é parecido com Duna, não é Pantera Negra. Bom, gente, a novela em si, ela tem elementos de Pantera Negra, elementos de Duna, elementos de Mulher Rei, né? Que são produções que ressaltam essa questão do povo africano, né? De como eles viviam, como eles comandavam lá o reino deles. Então, isso vai ser uma coisa que a novela já traz nas chamadas, que é muito interessante, mas eu vou explicar melhor agora ao longo da sinopse. A Nobreza do Amor, ela se passa em 1920, que é a mesma década ali de Eta Mundo Bom, né? Só que a história ela começa em 1900, tá? 2 décadas antes, quando o reino de Batanga, localizado na África, acaba sendo invadido pelos portugueses e estava gerando já todo um conflito, porque o rei Caiman I, ele é expulso de lá pelos portugueses e vários anos, isso muito tempo já atrás. E aí, em 1900, chega o seu filho, o Lumumba, que aqui vai ser o rei Caiman II, que é o Hecate Bungué, e ele, junto com todos os seus aliados, com a Niara, que é a Érica Januza, e o Gendal, que é o Lázaro Ramos, eles conseguem tomar de volta o controle de Batanga, transformando o país assim de uma colônia em um país livre. E então, graças à ajuda do Gendal, que ajudou ali a retomar esse reino, o Caiman II nomeia ele como seu primeiro-ministro e então a paz reina ali em Batanga. O Caiman e a Niara, eles têm juntos uma filha, que é a Alícia, que é a Duda Santos. E aí o que acontece? Batanga, assim como o Wakanda de Pantera Negra, tem um minério que é muito raro e difícil de ser encontrado, que aqui não é o vibrânio, tá, gente? É o tungstênio, mais ou menos é o que tá aqui na colinha, tá, gente? É o tungstênio, esse minério especial que os ingleses estão de olho, e o Gendal tá fazendo umas negociações ali por fora para poder ter ganhar um pouquinho a mais além do que ele já ganha no reino. E aí o que acontece? Como todo reino africano tem que sempre ter aquela pessoa que lê o futuro, sabe o que vai acontecer mais pra frente, é a pessoa que visa à frente, né, para proteger o reino. É o personagem Oruká, que é feito pelo Vado, e ele responde o seguinte, ele fala para a família real que o rei vai ser traído com consequências que vão ser muito drásticas para a rainha e a princesa, elas vão ser mortas por causa dessa atitude. E aí, o Caiman II, visando proteger a sua família, decide que vai casar a Alícia com o Gendal quando ela for de maior de idade. E aí, tudo fica certo, tudo fica ok. Para o Gendal vai ser ótimo, porque ele vai conseguir chegar no trono mais rápido. Só que aí, o que acontece?
Quando a Alika cresce, ela não quer de jeito nenhum se casar com o Gendal. E fora do que isso, ela e o pai dela, o Caiman, já estão querendo fazer alianças com outras pessoas, então, com outros reinos. Então eles começam a fazer alianças de negociação para exportação do tungstênio com turcos. E é nisso que entra o Pachá Soliman, que é o personagem do Marco Rica, e o seu filho, o Omar, feito pelo belíssimo e lindíssimo Rodrigo Simas aqui. E isso acaba meio que irritando o Gendal, porque, como é que os ingleses que eu sugeri, eles não querem fazer, mas com esses aqui eles querem fazer? Então ele ficou um pouco meio irritado, mas ficou tranquilo porque ele já ia se casar com a Alika. Só que aí o que acontece, gente? A Alika, ela decide de se casar com o Gendal, porque ela não quer ficar com um cara que só quer o reino, o trono. Ela tá um pouco meio rebelde, sabe? E aí nisso acaba enfurecendo o Gendal, que manda capturar todo mundo. Ele inicia um golpe para tomar o trono, então ele começa a atacar o terror em Batanga, o Gendal. E aí, o que acontece? Nesse meio do processo, o Gendal ele captura os pais da princesa e diz, olha, ou você se casa comigo, ou então eu vou matar seus pais. E aí a Alika, ela decide ir lá se casar com o Gendal, só que uma noite antes do casamento, ela acaba indo fazer o quê? Ela conta com a ajuda do Omar, que nessa altura já tá meio que encantado ali pela Alika, e ajuda ela e os pais dela a fugirem. Só que no meio do caminho, o Caiman é interceptado e o Caiman acaba sofrendo um acidente e é morto, né, no meio dessa fuga. E aí quem acaba conseguindo fugir com sorte é Alika, Niara, e as duas partem rumo para o interior do Brasil, no Rio Grande do Norte, porque o irmão do rei mora lá e aí elas podem buscar refúgio. Já em Batanga, o Omar acaba sendo capturado pelo Gendal, que tenta utilizar ele para descobrir onde é que a Alika está. Ele até chega a utilizar o pai dele, né, o Pachá Soliman, que, né, entendendo um pouco aí todo esse processo e vendo que o filho, a tirania do Gendal, ele decide não revelar, não ajudar a descobrir o paradeiro de Alika e acaba sendo morto. E o Omar fica lá no reino por um bom tempo, preso, capturado, e com isso o Gendal, assim tal qual como o general Zod lá em Homem de Aço, fica sem saber para onde que a Alika e Niara foram. E aí então, depois de ter passado por todo esse perrengue, a Alika e Niara, elas conseguem chegar à cidade de Natal e vão para a cidade de Barro Preto, uma cidade fictícia que fica no interior do Rio Grande do Norte. E ali elas vão começar a viver uma nova vida abrigadas na casa de Zambi, que é o Bokassa Kabengele, que faz o irmão do rei Caiman, que está ali para ajudar. Inclusive o passado do personagem até que é interessante, né? Ele era herdeiro do trono, mas desistiu desistiu da coroa para poder se casar com uma plebeia brasileira, no caso, que é a Teresa, que é feita pela Ana Cecília Costa. E aí, basicamente, a Alika e a Niara, elas chegam lá, vão buscar refúgio na casa do Zambi, e as duas criam umas novas identidades para elas, né? Para não poderem chamarem a atenção, o pessoal não querer investigar a vida delas, né? Então, a Alika passa a se chamar Vera e a Niara passa a se chamar Lúcia. Então, elas ficam com esses nomes e vão tocando a vida. Inclusive, é interessante falar aqui que quando as duas chegam no Brasil, por que o Brasil tinha que ser esse destino pelo qual as duas iriam, né, para lá em caso de situação de emergência? Porque, primeiro, que o Brasil é um país onde tem sua população majoritariamente negra, né? E também porque lá muitas pessoas falam português. E a Alika percebe isso quando ela chega no Brasil. E isso é interessante. Mas aí a gente vai agora falar o quê? Do nosso casal protagonista, a Alika e o Tonho, né? O Tonho, que é o Ronaldo Souto, fazendo sua estreia em novelas aqui da Globo. E aí, como é que se dá esse encontro, primeiro, da Alika e do Tonho? Eles trocam olhares entre si, né? E aí, meio que começa com aquele negócio, pô, você não olha por onde anda, não, seu desastrado. E você?
é o que? Parece uma princesa? Sou mesmo, sabe? Começa aquele embate, sabe, bem acalorado entre os protagonistas, mas que depois vai virar uma linda história de amor, bonita, maravilhosa. E com isso, o Tonho, que é um simples trabalhador humilde da fazenda do Casimiro Bonafé, que é o grande engenheiro de cana-de-açúcar da região de Barro Preto, ele começa a perceber, tô gostando dessa moça, será? E aí a gente vai perceber, minha gente, que além dele e do Omar, a Alika é uma mulher boa, uma mulher desejada, com um coração maravilhoso, um corpo esbelte. Por quê? Porque ela também vai chamar a atenção do playboy Mirinho, que é o Nicolas Prates. O Mirinho, ele é filho do Casimiro Bonafé, o patrão do Tonho. O Casimiro Bonafé é o Cássio Gabus Mendes. E, basicamente, o Mirinho ele é um playboy, tal qual era o Timóteo Cabral lá em Cordel Encantado. E ele já está de casamento arranjado com a Virgínia, que é a Teresa Fonseca, que é filha do banqueiro Diógenes, que é o Danton Melo. E aí, quando a Alika chega na cidade com a sua mãe, o Mirinho bate o olho nela e diz: quero essa mulher para mim. Quero essa mulher para mim, esquece Virgínia, o negócio da Beth, esquece tudo que essa mulher pode me proporcionar. Eu quero ficar com a Alika. Só que, gente, ele só que apenas deseja ela, né? E esse desejo se torna uma obsessão, que é o que vai acabar mexendo ali, né? Entre a relação de Tonho, Mirinho, e é um quarteto, assim, gigante que vocês não têm nem noção. Fora isso, gente, essa história principal aqui que a gente também tem outras histórias paralelas correndo ali pela cidade. Então a gente tem aqui a história da Graça, que é a Fabiana Carla, que é a esposa do Coronel Casemiro, que ela tá sempre buscando alguma coisa a mais na questão de beleza, perfeição. Por quê? Porque a Graça, ela é muito melhor amiga da Marta, que é a Emanuela Araújo. E por que ela quer ficar tão próxima da esposa do Diógenes? Porque ela sentia inveja, ela queria ser essa pessoa, sabe, pra cima, que tem mais determinação, postura, sabe? Só que ela não tem isso, ela prefere mandar os outros fazerem, ela prefere ficar meio que escondida. E ela projeta no Mirinho, nesse casamento do Mirinho com a Virgínia, essa possibilidade de poder, sabe, ascender no High Society sem precisar se esforçar demais, tá? Isso rende cenas hilárias, né, de acordo com o que a gente viu aí nas chamadas, mas também temos outros núcleos aqui também, viu, gente? Temos também, por exemplo, o prefeito da cidade aí, né, vivido pelo Fábio Lago, que amor pelo povo, ele não tem não. Ele tem amor pelo dinheiro dele, tal qual todo prefeito de cidade interiorana, né? Essa crítica que as novelas das 6 gostam de fazer aos prefeitos das cidades, né? E aqui o nosso querido prefeito tá sempre ligado mais nos interesses dele mesmo, da esposa, e para mostrar o quanto que esse prefeito é rude, né? É bem, né, corrupto, né? Ele até construiu uma estátua para botar na praça da cidade, que o busto é o rosto da mãe dele. E ele fica até conversas com a mãe, a estátua é fofoqueira. Tem uma coisa meio mágica aqui, sabe? Mas, então, gente, é essa a história. Eu sei que teve muitos percalços aqui na hora de contar, mas essa é a história de A Nobreza do Amor, uma novela das 6 que, por a gente estar vendo nas chamadas aí, vai misturar um pouco do épico, de Pantera Negra, de Duna, com o humor engraçado, farofeiro e mágico do Horário das 6, que é a fórmula aí perfeita para a gente conseguir assistir essa novela. E por que eu digo que essa novela, gente, ela está sendo tão importante, vai ser revolucionária até para o Horário das 6? Primeiro porque a gente tem um autor negro trazendo a verdadeira visão de como viviam as pessoas africanas, que é uma coisa que a gente já viu em produções como Mulher Rei, 12 Anos de Escravidão, Pantera Negra, né? Então, ele trouxe isso, a gente tem isso aqui, mas também a gente tem uma visão mais realista de como era a África fora dos livros de história que a gente acompanhava aí, né, na escola, que era escrito por colonizadores ingleses, né? Então, a gente está tendo agora a verdadeira visão das pessoas pretas sobre como era a vida dos seus antepassados, como é que eles viviam, como é que eles se socializavam. Então, isso é muito importante para a gente compreender o passado
e melhorar para o futuro, tá? E o elenco também dessa novela, gente, a gente tem atores nigerianos trabalhando aqui, né, principalmente no núcleo de Batanga, o Lázaro Ramos, que inicialmente iria fazer o Ronei Soares, de Coração Acelerado, trocou pelo Gendal por causa justamente de o Lázaro Ramos sempre de o Lázaro ser esse aliado da diversidade, de trazer pautas raciais, de falar sobre, tentar, sabe, unir mais as pessoas. E, inclusive, na coletiva de imprensa, a gente teve a chefe do departamento de diversidade da Globo, que ela falou um pouco mais sobre a importância da novela, sobre por que essa novela é fundamental. E, assim, gente, é uma novela que a gente também tem muitos atores veteranos aqui, atores negros veteranos. Então, a gente tem Hilton Cobra, Zezé Mota, que, ó, tá de volta aí às novelas maravilhosas, com a Dona Menina. E olha, gente, o orgulho que ela não deve estar de contar finalmente a história do povo negro do Brasil de uma maneira tão maravilhosa. É assim, sabe? Lindo, de 10 de 10. E como sempre, né, essa novela aqui tem a mão aqui da Duca Rachid, que é uma autora que já é conhecidíssima do Horário das 6, sabe trazer elementos assim fantasiosos e tudo mais. Então, é uma novela que, olha, tem tudo para dar certo. E uma frase que o Hilton Cobra falou no final da coletiva, que até me deixou bastante tocado, inclusive, é que essa novela, ela não vai contar uma nova roda, ela vai reinventar a roda. E o elenco que está aqui presente, os autores, eles estão finalmente trazendo eles são essas engrenagens que vão fazer essa roda virar e talvez começar a mostrar para as pessoas, que é uma coisa que até a Dona Beija está mostrando também, que pessoas pretas, já naquela época de lá de trás, elas já tinham posições de poder ser um coronel, ou um delegado, ou uma pessoa que tenha um pouco mais de influência na cidade, né? E a Nobreza do Amor vem só para poder complementar e mostrar realmente que está na hora de acabar com o racismo e com muita coisa que a gente tem por aí contra a população preta desse nosso país, não é mesmo? E antes de encerrar, gente, eu vou reagir com vocês aqui rapidamente, falar um pouco sobre a abertura da novela, porque no dia da gravação desse vídeo a Globo soltou a abertura de A Nobreza do Amor e a gente vai falar aqui, vou falar rapidinho para vocês o que foi que eu achei aqui dessa abertura. Aliás, vou falar aqui para vocês um pouco o que eu achei aqui dessa abertura. A música, a abertura, ela é cantada pelo Jorge Benjor, que canta a música Zumbi, em homenagem a Zumbi dos Palmares, o grande libertador dos negros no período da escravidão no Brasil. Então foi um dos primeiros resistentes aí nessa luta. E a abertura, gente, ela meio que segue um pouco a lógica da abertura de Amor Perfeito. Quem é que não se lembra? Que a gente via lá várias imagens mostrando o amor entre pais e filhos, sabe, passando por cenários. Pois então, a abertura de A Nobreza do Amor, ela segue justamente esse mesmo parâmetro de contar uma história, mostrar elementos coloridos, fazer uma transição bonita de um cenário para o outro. Só que aqui a gente tem o quê? A relação Brasil e África. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o cenário do reino africano, dos costumes, da cultura, a gente vem para o Brasil mostrando como é que as pessoas negras vivem aqui, tendo um contraste entre a realeza e as verdadeiras condições de vida que os negros vivem no Brasil. E tudo isso pela voz de Jorge Benjor, e a abertura, gente, assim, ó, tá lindíssima. Eu acho que essa novela tem tudo para irritar. E o elenco também, gente, é sensacional. Então, assim, só coisas boas para verem aí para A Nobreza do Amor. Eu sei que é um vídeo que ficou muito longo, porque a história ela é longa e precisava ser explicada da melhor forma possível aqui para vocês. Agora é isso, gente. Vamos acompanhar aí A Nobreza do Amor. E quem sabe com motivos especiais, né, minha gente? Porque um detalhe especial e que veio muito bem a calhar é que A Nobreza do Amor vai estrear no dia 16, um dia após a realização do Oscar 2026. Então, será que a gente vai ter uma estreia de novela com estatuetas na mão? Vamos descobrir isso em breve, tá, minha gente? Fiquem de olho, porque vai ter cobertura da Central do Entretenimento no Oscar, vai ter Central Live, então fiquem de olho e assistam A Nobreza do Amor. Quando tiver, quem está nas redes sociais vai receber as primeiras impressões sobre a estreia da novela. E no final da primeira semana vai ter um vídeo falando aqui sobre
o que foi que eu achei dessa primeira semana da novela. Quem sabe até a gente faz um Central Live aí para poder unir as coisas muito bem. Quem sabe, né? Então é isso, gente. Um beijo e vamos ficar aí ligados em A Nobreza do Amor, que tá vindo com, ó, muita nobreza e sabedoria para dar. Tchau. E Batanga livre! Ou melhor, Batanga forever!